Eh, esse princípio norteador, ele transforma a minha existência e o meu dia a dia. Então, por que que ele transforma a minha existência e o meu dia a dia? Quando nós escolhemos algo com base na verdade, eu não compactuo com determinadas situações. Então, se eu estou em um lugar e eu não posso falar que eu estou naquele lugar, às vezes eu prefiro não atender para não ter que mentir para a pessoa que está na ligação, porque tem gente que não é assim, fala assim: "Ai, eu já saí de casa. Ai, eu já cheguei em tal lugar. Ah, eu não vou porque eu estou muito doente". E eu lembro que antes eu tinha essa mania de falar assim: "Ah, não, mas o que que tem? É só uma coisinha, não tem nada demais". E uma vez que eu entendi que as nossas menores atitudes evidenciam as nossas maiores atitudes, eu adotei esse comportamento, sabe. Hoje eu vou falar sobre a verdade. A palavra de Deus fala que Jesus é a verdade e que só existe uma verdade no reino dos céus, que é Jesus e tudo aquilo que ele é. E a Bíblia fala, né, muitas vezes sobre isso. E uma vez que ela fala sobre a verdade, tem um versículo que fala o seguinte: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará". A gente está falando sobre João 14:6, e nós também temos Tiago 1:18, que fala sobre o poder das nossas palavras. Então, gente, se quem conhece a verdade tem libertação, nós entendemos aqui que existe um poder muito grande na verdade. E a verdade é Cristo, porque só Jesus pode nos libertar de qualquer coisa. Tem gente que fala assim: "Ah, eu era, mas eu não aguento mais falar com ele para ele parar de fumar". Tô dando um exemplo aqui para vocês. "Ah, eu não aguento mais falar com ele sobre parar de fumar, que não para, e é uma dificuldade". Mas existem coisas que nós precisamos entregar para Jesus, porque só ele pode nos libertar. E, consequentemente, se a mentira for um hábito na nossa vida, só ele pode nos libertar desse hábito. Porque um hábito ele se torna um comportamento rotineiro e natural. Então, se eu tenho o hábito de mentir, aquilo ali não é nem um desconforto para mim, vocês entendem? Vira algo natural. A minha rotina tem isso como norteador. E E eu coloquei aqui que a verdade, ela não é nem uma virtude, né, porque tem gente que fala assim: "Ah, não, porque isso é uma virtude, eu falo a verdade". Não, isso é o natural. E nós precisamos entender que se a verdade é a essência da palavra de Deus, é a essência de Jesus, isso deveria estar em nós. Se não está, faz parte do mal que nos corrompe. O pecado é a natureza humana. E aqui fala que você vai conhecer a verdade, ela vai te libertar, por quê? Porque a partir de então a natureza de Deus e de Jesus começam a fazer parte da nossa vida e da nossa rotina, né? E eu sei que assim, a mentira, não sei pra vocês, é algo que chateia muito a gente. Eu, pelo menos, acho que não tem nada pior do que ver que uma pessoa tá mentindo pra mim. Principalmente quando eu sei sobre algo, né. Eu tenho um desconforto muito grande quando eu já soube, quando eu já vi, quando já aconteceu, isso em todos os contextos. Eu lembro que algo chateou muito uma vez, que eu tinha visto em um detalhe da câmera da loja, uma situação, e eu fui conversar com a pessoa, e ela jurou, sabe quando a pessoa fala assim: "Eu juro pela minha vida, pela minha família, que não", e eu já sabia que sim. É muito desconfortável. E isso nos coloca em uma posição, gente, de invalidação completa. Uma pessoa que faz isso uma vez, pelo menos pra mim, igual aconteceu com essa pessoa, com essa vendedora, não tem segunda uma segunda oportunidade, sabe. Eu não sei vocês, mas assim, eu falo que a partir do momento que a gente percebe que a pessoa tem aquilo ali como um comportamento natural, não tem mais como a gente confiar, né. Então, a verdade é como uma luz que brilha na escuridão. Ela traz à tona
aquilo que não está sendo visto. Ela mostra aquilo que está escondido. Ela direciona e norteia abrindo os nossos olhos e o nosso coração. Vocês já perceberam que quando a gente está achando uma coisa, depois que a gente sabe a verdade sobre aquilo, não tem como voltar atrás? Esses dias eu dei um exemplo para minha amiga. Se você acreditar a vida inteira que blue, em inglês, é vermelho, você vai repetir isso para sempre, concorda? Você fala assim: "Ah, não, mas eu aprendi quando eu era pequena que blue era vermelho, que blue era vermelho", e aí você vai repetindo, repetindo, repetindo. Chega uma hora que um professor de inglês chega para você e fala assim: "Não, Yara, blue não é vermelho, blue é azul, vermelho é red". Aí eu vou virar e falar assim: "Sério?". "É, sério. Olha aqui para você ver". Aí ele vai me mostrar a verdade. Ele vai me mostrar vários livros, vai me mostrar ensinamentos. Vocês concordam que depois desse dia, nunca mais eu consigo afirmar para mim que blue é vermelho? Por quê? Porque eu tive conhecimento da verdade sobre aquilo ali. Quando eu encontrei Jesus e eu entendi que nele eu tinha o tamanho exato do meu vazio, quando eu conheci Jesus e eu fui curada de uma forma milagrosa, porque eu tinha 3 úlceras no meu estômago e elas foram cauterizadas. O pastor orou por mim, colocou a mão na minha barriga, falou que Deus estava colocando um fogo na minha barriga. Eu tinha exame no dia seguinte, 6 da manhã. Inclusive, eu tinha ido no monte orar por essa razão, e eu fui curada. Como que vocês vão falar comigo, depois de eu ter conhecido a verdade, o próprio Jesus me curando de uma forma milagrosa, que isso não existe? Não tem como. Então eu falo assim, quando a gente vive uma experiência com Jesus e a gente conhece a verdade, não tem como ninguém falar algo diferente. E quando a gente conhece a verdade sobre um determinado fato, não tem como a pessoa negar. Então, igual essa vendedora, ela jurando pra mim que não tinha feito o que ela fez. Eu já tinha visto, eu já conhecia a verdade. Gente, não tem o que fazer. A verdade, ela é um farol, ela ilumina qualquer situação obscura. Ela abre os nossos olhos de uma forma completa. A gente vê aquilo ali com muita clareza. Ela não tem como apagar depois da nossa mente, nem do nosso coração. Então, a gente precisa entender que em determinados momentos nós vamos saber a verdade e nada mais ficará oculto. É é muito importante, gente, nós sabermos que à medida que nós vamos caminhando com Jesus e que nós vamos conhecendo Jesus, ele vai iluminando lugares dentro de nós, nos quais ele nos mostra a verdade sobre isso. E a partir daí nós vamos sendo moldados e transformados por ele. Eu falo que eu, independente de ter nascido na igreja, de ter uma vida com Jesus e uma caminhada com ele há muito tempo, eu sempre descobri em mim pontos a serem transformados e melhorados. Até porque da mesma forma que a gente melhora ao longo da vida, a gente também pode piorar. Então, existem algumas circunstâncias que nos transformam de uma forma negativa, né? Por exemplo, se você vive um relacionamento que desperta em você um modo de segurança, né? Você está sempre ali na espreita esperando alguma coisa acontecer, você pode se tornar uma pessoa rude, você pode se tornar uma pessoa desconfiada, né. Uma pessoa que tem muita dificuldade de confiar em todas as pessoas que estão ao seu redor, e aí você vai virando, né, você vai vivendo um cenário de reclusão, você vai vivendo um cenário de uma postura mais agressiva, porque você pensa que todas as pessoas estão querendo te prejudicar. Então a gente pode desenvolver tanto coisas positivas em nós ao longo da vida, como coisas negativas. Mas o Espírito Santo de Deus, quando ele vem para a nossa vida e quando a gente dá lugar para Jesus agir, falando: "Jesus, molda o meu coração, entra em mim nos lugares mais escuros que eu não consigo ver e me mostra como eu posso ser melhor, me mostra como eu posso transformar o meu coração, transformar tudo aquilo que hoje eu vejo como algo não bom, como algo ruim para mim, para que eu seja melhor, para que eu consiga refletir de uma forma melhor a sua presença, a sua bondade, né, a sua essência". Eu vou dar um exemplo para vocês, por exemplo, quando você vai fazer uma faxina na sua casa, às vezes você fala assim: "Ah, não, a casa não tá suja não, tá limpinha aqui".
Aí você vai levantar o tapete, quando você olha embaixo do tapete está lotado de sujeira, poeira. Aí você vai abrir uma gaveta, tirar o acesso a coisa dos seus acessórios, seu perfume. Quando você levanta, você vê que ao redor daquilo ali tá tudo de poeira, só que você não tinha percebido. Na nossa vida é a mesma coisa. Às vezes você olha pra você e fala assim: "Ah não, eu sou boa, eu sou ótima, não tem nada em mim, assim, eu já tô muito melhorada, né, Deus já me melhorou muito". E aí você vai olhar pra determinadas situações, tirar certos tapetes, e você vê que faxina você tem muita faxina pra fazer. Então, gente, é muito importante nós entendermos que, às vezes, quem olha para nós até pensa que a nossa casa está verdadeiramente limpa, tá intimamente limpa a nossa casa, que somos nós, né, morada do Senhor. Mas, na verdade, pode ter coisas que estão escondidas e, por mais que pareçam arrumadas, nós precisamos organizar. Então, gente, a Bíblia nos mostra que a verdade é o maior alicerce. Se ela é o maior alicerce, e alicerce é aquilo que segura toda uma edificação, né? Se um prédio não tiver alicerce, gente, não tem como você construir um prédio. Se uma casa não tiver alicerce, não tem como construir uma casa. Se uma edificação não tiver colunas, que também são alicerces, ela não vai ficar de pé. Então, a verdade no reino de Deus, ela é um alicerce. E por isso que eu falo que os nossos menores comportamentos evidenciam os nossos maiores comportamentos. Então, aqui, sem a verdade, a gente fica completamente vulnerável, né? A gente fica completamente preso em situações mentirosas, situações enganadoras que o inimigo tenta usar para nos manipular. Por exemplo, e aí eu falo de situações tanto positivas quanto situações negativas. Gente, o inimigo repete o tempo todo dos nossos ouvidos assim: "Você não consegue, você não dá conta, não vai dar certo". E aí você prefere ouvir essas mentiras como verdades, do que ler a palavra de Deus, que é a maior verdade, falando que você pode todas as coisas no Senhor, de que não existe impossível para Deus, de que Deus tem o tempo certo para todas as coisas debaixo dos céus, de que Deus não falha e nunca falhou. De que se ele prometeu algo para nós, ele vai cumprir. E qual uma das maiores promessas que Deus tem para nós? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ah, Yara, eu amo a Deus. Mas se você ama a Deus e mente, se você ama a Deus e está envolvido em situações que Deus não aprova, se você ama a Deus e não tem postura cristã na maior parte da sua vida, porque aí, obviamente, né, a gente erra sim, não tem como as coisas prosperarem. Porque além de dar certo para quem ama a Deus, ela dá certo para quem é conduzido de acordo com os seus propósitos, que são os propósitos divinos. Divino. Propósitos divinos. Não sei. Então, que a gente hoje entenda que para nós afirmarmos, né, a palavra de Deus na nossa mente, através de nós, é muito importante que nós tenhamos a nossa vida alicerçada na verdade. As nossas falas diárias alicerçadas na verdade. As nossas ações diárias alicerçadas na verdade. Que a gente tenha em nós e através de nós a certeza de que o Senhor é o nosso firme alicerce. E como filhos de Deus que honra a Deus, nós temos a verdade como um valor e um princípio inegociável na nossa vida. Então, que hoje a gente ore e peça a Jesus para que nós acreditemos na realidade dele, que nós tenhamos a plena convicção de que ele é quem determina quem nós somos. Então, a sua verdade, quem você é o que Jesus fala sobre vocês. Eu até escrevi aqui, ó, o que Deus diz ao seu respeito é a sua realidade.
Ah, Yara, mas eu não sei o que que Deus diz ao meu respeito. Leia a Bíblia. Pergunta para o chat GPT, chat, o que que Deus diz a respeito dos seus filhos? Quais as promessas que Deus tem para os seus filhos? Como Deus me enxerga, né? Deus é a nossa fonte e é a nossa rocha inabalável. Então tem uma oração aqui que o salmista faz em Salmo 139, no versículo 23 e 24, que ele fala assim: sonda-me, Senhor, porque você conhece o meu coração. Prova-me, porque o Senhor conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Olha que especial. Ele fala assim: sonda-me, Senhor. Entra aqui dentro e analisa tudo. Faz um exame dentro de mim. Vê se existe em mim algo ruim. Vê se existe em mim algum pensamento mau. E me conserta. E me transforma, né? E essa oração é muito genuína, é uma oração que impacta muito meu coração, porque quando ele fala isso, você vê que ele está totalmente entregue e rendido ao Senhor. Quando você fala que Jesus pode entrar na sua vida e examinar tudo dentro de você, inclusive os seus pensamentos, você entende que você é totalmente dependente do Senhor e que você é totalmente eh, transparente diante dele, né? Porque não existe nada mais ignorante do que você achar que você vai enganar Jesus. Jesus, ele é onisciente. O que que é a onisciência, Yara? É o poder de saber todas as coisas, entendeu? Então, esse poder, ele é exclusivo do nosso Pai que está no céu. Então, vamos fazer uma oração parecida com essa oração do salmista? Olha como ele orou: sonda-me, Senhor, que conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Qual que é o caminho eterno? O caminho da verdade. Amém? Deus, muito obrigada por esse dia, Pai. Muito obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigada por essa noite. Muito obrigada, Pai, por nos acordar nessa manhã com fôlego de vida nos nossos pulmões, Deus. Isso indica que hoje nós temos mais uma oportunidade de te servir, de sermos como o Senhor, de agirmos, Pai, no nosso dia a dia da melhor forma possível, buscando, ó Deus, refletir a sua graça, a sua glória e o seu amor através de nós, Pai. Muito obrigada, Deus, porque mesmo em minhas dificuldades, mesmo em meu cansaço, o Senhor tem cuidado dos detalhes da nossa vida. Não nos falta nada, Pai. Hoje nós temos o que comer, nós temos onde dormir, nós temos nesse momento o celular na nossa mão. E sim, são pequenos detalhes, Deus, que são privilégios que o Senhor nos deu. E nós somos gratos ao Senhor por isso. Eu te peço, Deus, que hoje o Senhor venha sondar o nosso coração, Pai. Te peço que hoje o Senhor venha examinar, Pai, cada lugar dentro de nós que precisa de ser transformado. Nós sabemos, Deus, que existem muitas coisas dentro de nós que precisam ser mudadas pelo Senhor. E só o Senhor pode nos examinar a ponto de nos mostrar falhas e defeitos que nem nós mesmos conseguimos reconhecer, Pai. Que nem nós mesmos temos condição de identificar, porque se tornou tão natural na nossa natureza pecaminosa que nós não entendemos isso como um erro. Mas eu te peço que nesse momento o Senhor nos mostre, Pai. O Senhor traga à nossa mente todos os nossos pensamentos maus, todas as nossas condutas erradas, tudo aquilo, Deus, que vai contra a sua palavra e contra a sua natureza. Eu te peço, Deus, que o Senhor trabalhe em nós e através de nós. Que em nome de Jesus nós possamos ser aperfeiçoadas pelo Senhor, transformadas pelo Senhor. E que em nome de Jesus, Pai, as pessoas que estão ao nosso redor habituadas com aquilo que não é da sua natureza, que elas possam perceber que depois dessa oração e depois de uma constância de pedir ao Senhor que nos transforme, nós possamos refletir a sua graça e possamos gerar nessas pessoas o impacto de que o Senhor pode todas as coisas. Em nome de Jesus, amém. Um ótimo dia para vocês. Que hoje seja um dia em que vocês serão norteadas pela natureza de Jesus, por quem ele é,
e se vocês sentirem, encaminhem esse devocional para alguém. Um beijo.